Olá, eu sou o padre José Neto de França, pároco da paróquia de Santo Antônio de Pádua, de Major Isidoro e Jaramataia, Alagoas. Ontem, 25 de maio de 2022, eu completei 64 anos de vida existencial e recebi inúmeras felicitações de pessoas do Brasil inteiro. Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Pernambuco e Alagoas, mas mais precisamente desses estados. E também, claro, de Portugal. E fiquei muito feliz pela lembrança. Meus amigos de longas datas, por exemplo, os amigos de São Paulo, que vêm desde quando eu era funcionário da padaria Buturuçu, onde eu fui balconista. Eu residi em São Paulo por 12 anos. E também do Banco Econômico, onde eu trabalhei de 77 a 86. Então é muito bom quando a gente sente o carinho, o amor daqueles que não foram apenas uma passagem em nossa vida, mas foi passagem que fez a diferença, e ainda é passagem. E eu quero iniciar essa live com uma partezinha de um diálogo que eu tive, com um grande amigo que já se encontra na eternidade, Rodolfo Soares Araújo. Ele estava no último ano de medicina, na UFAL em São Paulo, quando ele, do nada, foi chamado à presença de Deus. E em função dessa chamada, eu escrevi um livro, que eu também sou escritor, o meu 7º livro, Uma Amizade que se Prolonga para a Eternidade. Então, como ontem foi o aniversário, que eu também chamo de desaniversário, aí eu escolhi essa passagenzinha desse diálogo do livro que eu escrevi. Está na página 86 e 87. É só um pedacinho. Quando eu completei 60 anos, isso há 4 anos atrás, ele fez a segunda pergunta. É um diálogo através do Instagram. Aí ele fez a segunda pergunta. O que o Senhor pensou quando completou 50 anos? Quando eu completei 50 anos de vida, eu estava ainda na paróquia de Santo Antônio, de São Cristóvão de Santana. Isso, São Cristóvão de Santana do Ipanema. E na época ele era coroinha, na época. Aí, só que essa pergunta, ele já fazendo curso de medicina. Aí no primeiro momento eu disse, oxe, surpresa, né? Aí respondi, eu disse, olha, quando completei 50 anos, senti uma espécie de saudosismo, não de tristeza, mas de uma saga vivida. Meio século é muito para uma vida humana. Ao mesmo tempo, percebi que, apesar da maturidade alcançada, não tinha mais a mesma vitalidade de antes. Por outro lado, a necessidade de ser amado por aqueles que passaram por minha vida apareceu como complemento da vitalidade perdida. Aí Rodolfo, ele questionou, padre, o senhor fez uma espécie de saldo de tudo que ocorreu? Ou como tudo que já foi vivido e passado não tem mais valor atrás, não importa mais? Portanto, deve ser deixado no lugar que lhe cabe, ou seja, o passado? Foi outra pergunta que ele me fez. Aí eu respondi sobre essa questão, no sentido de que as coisas que estão no passado, ou seja, jamais poderíamos julgar o passado com a experiência e a realidade do presente. Se assim o fizéssemos, cairíamos numa espécie de anacronismo histórico que nos afastaria da verdade de cada época. No passado aconteceram coisas boas e ruins, tanto quanto no presente, cada uma delas no seu contexto. Certamente que temos saudades do que foi bom e como gostaríamos de voltar ao tempo para vivenciar cada uma delas. A resposta é um pouco mais longa e também tem outros questionamentos, mas o que importa
é para trazer essa questão nesse momento. Então, naquela época, eu tinha completado 50 anos. Passaram-se 14 anos. Agora eu tenho 64 anos. Na verdade, como eu escrevi em um texto ontem que eu publiquei, eu não tenho 64, porque já os tive e não tenho mais. Eu tenho só o tempo que me resta. Não sei se é 1, 2, 10, 20, 30, 40 anos, não importa. Importa que eu estou aqui, ainda nesta fase temporal. Então é muito interessante esse contato com os nossos amigos. Logicamente que nós temos que ser amigos de todas as pessoas do mundo. Não importa se são boas, se são más, porque nós temos que ver as pessoas pelo lado positivo que elas têm, não pelo lado negativo, porque nós também temos nosso lado negativo. Então o que importa são as pessoas, não tanto aquilo que elas gostam ou deixem de gostar, vivam ou deixem de viver. Então isso é fundamental. E aquelas pessoas que marcam mais a nossa vida, elas são assim providências divinas. Então eu acredito muito na providência. Eu não acredito em sorte, não acredito em azar. Eu acredito na providência divina, nas portas que se abrem para a nossa vida e na capacidade que nós tenhamos de detectar essas portas e aproveitar para entrar por elas e nos evoluir, ou fazer com que nós possamos evoluir. A vida, ela deve ser vivida a cada momento, tendo em vista não o passado que já se foi, mas o presente que está acontecendo e o futuro que está se abrindo cada vez mais para nós. Então nós vamos deixando muita coisa para trás e vamos acrescentando novas coisas em nossa vida, em nossa alma, em nosso ser. A nossa essência sempre vai ser a mesma, mas as coisas vão mudando e nós temos que acompanhar todas essas mudanças em nossa vida. E ser feliz ou não ser feliz vai depender muito de cada um de nós. O ser humano é interessante que às vezes nós nos prendemos a tantas coisas secundárias, tantas coisas periféricas, tantas coisas pequenas, que acabamos atropelando a nós mesmos e aos outros. A vida não deve ser assim. Ora, nós somos imagem e semelhança de Deus. E nós somos imagem e semelhança de Deus não é porque temos cabeça, corpo e membros. Não, não é isso. Nós sabemos discernir as coisas, nós sabemos distinguir o bem do mal, nós sabemos distinguir o certo do errado, nós sabemos o que se pode fazer e o que não se pode fazer, nós sabemos distinguir a graça da desgraça, nós sabemos distinguir a vida da morte e nós sabemos distinguir o tempo da eternidade. Veja bem, então essas coisas nos fazem imagem e semelhança de Deus. Então nós somos os promotores da nossa vida. Fulano está sofrendo porque nasceu para sofrer. Não, fulano está sofrendo muitas vezes porque quer. Porque não sabe fazer opções de vida. Não se direciona para alguma coisa. Não procura o que fazer. Não procura se motivar. Então muitas vezes o sofrimento vem disso. Quando você se deixa levar pelo momento, eu quero viver o momento, tudo bem. Ninguém te proíbe de viver o momento, ninguém me proíbe de viver o meu momento. Mas eu posso danificar o meu futuro se não souber viver o meu presente. Se não souber viver o meu presente. Então, claro que eu tenho os meus altos e baixos da vida, como todo mundo tem, claro. Eu tenho meus momentos de alegria, meus momentos de tristezas. Isso aí é uma coisa natural da vida da gente, claro. Mas não quer dizer que eu me afaste dos projetos que eu possa ter, que eu deixe de me motivar para viver. Não. Eu vejo às vezes tantos jovens, no sentido temporal mesmo, de idade, assim, 15, 16, 17 anos, sem perspectiva de nada, sem querer se determinar para alguma coisa, vivendo só o momento, dando trabalho para si mesmo, para sua família, para os outros também, e achando que está abafando. Não é por aí a vida. Por que tantas pessoas descambam, por exemplo, ao alcoolismo, para as drogas, para a bandidagem,
Por que acontece isso? Porque nasceu para isso? Não, ninguém nasceu para isso. Deus é bom, Deus é infinita misericórdia, Deus ama a todas as pessoas, Deus ama a todo mundo, principalmente aqueles que foram feitos à imagem e semelhança dele. Agora, nós temos que ter consciência disso. Se nós soubéssemos o potencial que nós temos para, assim, crescer, para amadurecer, em todas as dimensões da vida, nós seríamos, assim, pessoas fantásticas. Esses dias eu conversando com um pré-adolescente que é muito inteligente, E eu dizia a ele, olha, se eu tivesse na minha época, isso final da década de 60, começo da década de 70, assim, as ferramentas que vocês, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, têm hoje eu seria um gênio. Eu não sou gênio, claro, mas seria. Eu tenho certeza que eu seria se eu tivesse as mesmas ferramentas de hoje. Na década de 60, quando eu fazia o ensino, naquela época chamava primário, primeira a quarta série, depois admissão, depois ginásio, hoje juntou tudo isso e ficou o ensino fundamental. Aí, veja bem, a gente para estudar precisava pegar livro emprestado, tinha que ir a uma biblioteca pública que era muito limitada naquela época, não existia internet, não existia livrarias boas na cidade, eu nasci e fui criado no interior, então era muito difícil, não existia televisão. Eu lembro que na rua que eu morava só tinha uma casa que tinha uma televisão, eu lembro o nome da senhora, da dona da casa, Dona Mona, uma televisãozinha pequenininha que mais chiava do que tinha imagem. Ela botava na janela da casa, a rua não era calçada, e o povo se reunia ali na rua e ficava assistindo o que dava para assistir. E ela vendia cocadas e hoje chama flauta, não sei como é que, geladinho, não sei como é que chama aqueles de gelo, de pequeninos, de suco congelado. E era muito interessante, assim, mas eu aproveitei o máximo que eu pude para superar as minhas limitações e as limitações daquela época. E eu não me considero, assim, prejudicado, porque foi uma época. Cada época teve o seu momento. Então, eu não posso julgar, por exemplo, a década de 60 com a década de 70, a década de 80, a década de 90, a década depois de 2000 até 2010, depois de 2020. Não, assim, como se fosse hoje. Não, seria um anacronismo histórico. Eu queria julgar porque naquela época tal fez. Não, eu sou hoje o que eu sou porque eu aproveitei as portas que se abriram. Eu aproveitei as janelas que se abriram para mim. Eu sempre acreditei em Deus, mas procurei não somente acreditar, mas confiar também em Deus. Porque às vezes é uma coisa muito interessante. Você acredita em Deus, mas não confia nele. Não, padre, eu confio. Será que você confia mesmo? Porque a confiança nasce da convivência. Você convive com Deus? Você gosta de ouvir a palavra de Deus? Você lê a palavra de Deus? Você estuda a palavra de Deus? Você procura participar dos sacramentos da igreja? Você que é católico ou católica? Você procura participar da sua comunidade? Se você não tem esse interesse, então você não tem uma confiança muito boa em Deus. E se você se afasta, você perde essa confiança. Quando você perde a confiança em Deus, você fica à mercê de você mesmo. Aí é difícil, porque nós não somos super-homens, as mulheres não são super-mulheres, não. Nós somos simplesmente seres mortais, como palha ao vento. A qualquer momento, vamos partir para a eternidade. Então, essa é a realidade. Não é porque a qualquer momento vamos partir para a eternidade que vamos, meu Deus, eu estou desesperado. Não, de jeito nenhum. Chegou a hora, chegou. Importa estarmos com Deus, importa acreditarmos e também confiarmos em Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós nunca vamos perder a esperança do que vem pela frente e da eternidade que vem ao nosso encontro. Eu não digo nem nos espera, mas vem ao nosso encontro. Porque quando nós estamos passando no tempo, o tempo vai ficando para trás. Como disse no início dessa live. Eu completei
é 64 anos. Na verdade, eu não tenho mais 64 anos. Tem, padre, você completou ontem. Não, eu já os tive, não tenho mais. Já vivi, já os vivi. Agora só o que me resta. Então, se eu estou com Deus, eu não perco a esperança, não perco a minha vitalidade, dentro do contexto, claro, da idade, não perco a minha experiência de vida, pelo contrário, amadureço mais ainda, estou mais maduro ainda. Então, não perco o sentido da vida, que é o principal. Vocês sabiam, vou dizer uma coisa agora bem interessante, vocês sabiam que quando uma pessoa se suicida, por exemplo, ou atenta contra a própria vida, se não for uma questão patológica, o que é questão patológica, padre? Uma esquizofrenia, um esquizofrênico em crise, ele é suicida e homicida. Ele pode se matar ou matar alguém. Uma pessoa de um surto psicótico, dependendo de uma questão patológica também, a pessoa pode acontecer isso. Então, se não for uma questão patológica, então, normalmente, é uma pessoa que perdeu a esperança, perdeu o sentido da vida. Por que ela perdeu a esperança, perdeu o sentido da vida? Porque ela confiou só nela e nos outros. E nós somos uma interrogação. Nós temos um limite. Ninguém se arrogue ser super-homem ou super-mulher. Não. Nós temos um limite. Por mais que nós queiramos algo de bom para nós ou para os outros, vai chegar o ponto que extrapola esse limite. Por mais que alguém goste de você, não vai poder fazer tudo o que você gostaria que ela fizesse. Porque não é um limite. Mas Deus te ajuda. Agora, Ele não vai te ajudar de forma mágica. Não. Ele vai te ajudar clareando a sua inteligência, te dando sabedoria, te ajudando nesse processo todo da construção de você como pessoa. Você vai se animando, se motivando, até chegar o momento de você se encontrar definitivamente com Deus. Então, essa é a lógica da vida cristã. Essa é a lógica da vida que eu acredito, eu fui educado dessa forma e procuro viver dessa forma. Claro que eu posso até errar em algum momento. Ah, padre, o senhor pode errar? Posso. Eu não devo. Não devo, mas posso porque eu sou humano. Você pode até, em determinado momento, você pode até também errar. Não é que você queira fazer isso, mas faz parte da existência. Mas para isso, se você acredita verdadeiramente em Deus, mas se você, sobretudo, confia também em Deus, então você dá a volta por cima. Dá a volta por cima. Porque lembre-se, é o que eu digo sempre nas orientações que eu faço, o diabo também acredita em Deus. Só que ele não confia em Deus. E a maioria das pessoas agem dessa forma. Acredita verdadeiramente em Deus, mas não confia nele. A confiança, como eu disse, não nasce de uma forma mágica. A partir de hoje, padre, eu vou confiar em Deus. Não é assim. À medida que você for se aproximando de Deus, você vai aumentando a sua confiança nele. Então é muito interessante quando a gente pensa dessa forma. Você não acha que porque você tem 40, 50, 60, 70, 80 anos, você já fez tudo que tinha que fazer e acabou-se. Porque a gente encontra muitas pessoas assim. Ontem, 64 anos. Eu uma vez encontrei com uma pessoa de 65 anos numa cadeira com as pernas todas inchadas, nessas visitas que eu faço, visitas pastorais. E ela reclamando porque não fazia mais nada, não tinha condições de fazer mais nada, aquela coisa toda. E eu dizia assim, mas por que será que não tem? Você não pode? Veja, tem coisas que realmente nós não podemos mais. Eu não posso pegar, por exemplo, uma bicicleta hoje, sem entrar em forma clara. Eu posso até fazer isso um dia se eu assim, trabalhar muito a questão física. Mas eu andava assim quilômetros e quilômetros de bicicleta, ia para os sítios, jogava bola no mesmo dia, voltava de bicicleta, corria, fazia uma coisa, fazia outra. Hoje eu não faço mais isso. Não tenho mais condições físicas para isso. Mas eu tenho inteligência. E outras coisas eu posso fazer também. Há 4 anos atrás, quando eu completei 60 anos, eu resolvi entrar na faculdade de novo. Aí comecei a estudar nutrição. Não tem nada a ver com sacerdócio. Mas eu gosto da área da saúde. E eu gosto de ajudar as pessoas também. Veja bem, há quase 40 anos que eu não estudava química, biologia.
E o curso de nutrição é muita química e biologia. E agora, como é que eu ia me sair de tudo isso? Digo, meu Deus, será que eu vou ter condições intelectuais de continuar esse curso? Será que eu não vou tropeçar pelo meio do caminho? Quase tropeço. Eu não tenho mais a agilidade mental que eu tinha com 18, 19 anos, mas não sou burro, não. Deus me deu inteligência. Moral da história. Acabei de fechar o 7º período e vou entrar agora no 2º semestre, no 8º e último período, e vou me graduar esse ano no curso de nutrição. Então, veja bem, e às vezes as pessoas com 18, 19, 20, 21, 25, 30, 40 anos não querem mais estudar, ou deixa para lá porque é difícil. E o que é fácil na vida? Assim, o que é que você entende por facilidade ou dificuldade? Que as coisas venham para você de mão beijada? Não, não é assim a vida. Não é assim a vida. As coisas, elas vêm para nós quando nós vamos também ao encontro delas. É assim que funciona também a vida. Não é assim, não acontece de forma mágica, como eu costumo dizer. Somos nós que temos que correr atrás daquilo que nós queremos. Você não colhe o que você não planta. Você não acha o que você não busca. As portas não se abrem para você se você não bater na porta, ou seja, insistir. É como diz aquela passagem bíblica, buscai e achareis, batei e as portas serão abertas. É mais ou menos assim, eu não sou muito de gravar versículos não, mas é mais ou menos isso que diz. Então, pensemos dessa forma. A gente tem sempre que estar agradecendo a Deus por tudo aquilo que acontece. E é interessante que eu agradeço a Deus, até quando acontece uma coisa ruim na minha vida, eu também agradeço a Deus. Ora, padre, como é que o senhor pode agradecer a Deus por uma coisa ruim que acontece na sua vida? Ora, eu acredito que as coisas não acontecem por acontecer. Não existe acaso. Eu não acredito em acaso. Não, de jeito nenhum. Existem oportunidades boas e ruins. Então eu creio que mesmo que quando uma coisa ruim acontece, você deve tirar alguma coisa de positivo. De positivo. Por exemplo, eu vou falar assim, uma coisa que aconteceu comigo. Claro, se estou falando sobre a minha pessoa, nesses 64 anos, eu vou falar um acontecido nesse tempo. A minha vocação sacerdotal. Então ela vem desde criança, mas eu sempre recusei. Eu não queria ser padre. Eu achava que eu não tinha condições de sê-lo. Eu não acreditava que eu tivesse condições psicológicas, intelectuais. Eu via o padre pregando e dizia, meu Deus, como é que uma pessoa tem todo dia uma palavra diferente? Como é que ele consegue imaginar tudo isso? E ficava daquela mentalidade de criança, de pré-adolescente. E fugi. Foi por isso que eu fui morar em São Paulo, quando eu ia fazer 17 anos. E lá eu passei 12 anos em São Paulo. Quase que eu não fui a uma igreja no sentido de ir para participar de uma missa total. Se eu participei de umas 4, 5 missas completas em São Paulo, em 12 anos foi muito. Eu passava quase todo dia na igreja da Catedral da Sé, porque eu trabalhei no banco pertinho. Mas não ficava, eu passava, rezava um pouquinho e ia embora. Mas em compensação também, eu nunca fui de fazer algo que pudesse danificar a mim, aos outros ou a minha família. Eu sempre respeitei a instituição familiar. É uma coisa que eu fui educado também para isso. E tanto é que chegou o ponto que tudo aquilo que eu fazia perdeu sentido, porque na verdade a minha vocação era ser sacerdote, embora eu não aceitasse. Aí quando eu vim resolver aceitar o chamado de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao sacerdócio, eu já tinha 28 anos, ia fazer 29. Eu achava que nem seria mais possível. Aí voltei de São Paulo, conversei na época com o Monsenhor Delorizano, que ele era parte da paróquia de São Cristóvão, de Santana do Ipanema. Estava noivo, sim, fui noivo, namorei e fui noivo. Só que o meu namoro era um namoro cristão, não era aquele namoro doido de hoje em dia, não, era um namoro cristão. E aí quando eu falei com o Monsenhor Delorizano, eu não tinha acabado ainda, mas falei para ele nessa decisão que eu estava tomando.
E aí ele disse, primeiro resolva a sua questão com a sua noiva, depois você venha, depois você venha, depois você venha falar comigo. Aí eu acabei o meu namoro, meu noivado. A minha noiva entendeu, ela disse que já esperava por isso. Continuamos amigos, não ficamos assim com raiva um do outro, ficamos amigos. E por conta disso, aí então começou todo o meu processo. Eu passei um ano com o Monsenhor Drorizano na paróquia, me ajustando com ele, aquela coisa toda lá na igreja. E quando eu entrei no seminário, 2 meses depois eu tive um edema pulmonar. E em função desse edema pulmonar, aí eu tive que voltar para casa. Quer dizer, praticamente dava a impressão que eu tinha perdido tudo. Mas, na verdade, eu não perdi. Quer dizer, aí tive uma questão muito forte também, que no último momento eu posso falar sobre isso, foi de uma rejeição. Algumas pessoas achavam que eu estava com uma doença incurável. Na verdade, foi um edema pulmonar. Aí, só que eu não pensei de forma negativa. O que foi que eu pensei, então? Qual a conclusão que eu cheguei a partir dessa questão negativa? Eu pensei o seguinte, como eu demorei muito a dar uma resposta, e era Deus que estava me chamando, então esse problema que eu tive foi como um puxado de tapete que Deus fez, no sentido existencial, para que eu me desse conta de quem estava no comando da minha vida era Ele. Foi assim que eu pensei. Não acusei, não me importei com o que as pessoas pensaram na época sobre a questão da doença, se fosse uma doença tal ou qual, não me importava isso. Então, o que importou mesmo foi a minha amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo, a minha amizade, o meu desejo de permanecer na igreja, de continuar na igreja, não mais simplesmente como um leigo, mas como um sacerdote. Aí eu superei tudo, retornei ao seminário, fiz meu curso de filosofia, depois de teologia, depois fui ordenado, depois passei um tempo na paróquia de São Cristóvão, depois passei 8 anos em Cacimbinha, seminador do Negrão, depois voltei para São Cristóvão, passei mais 7 anos, e por último, aí vinha Major Isidoro, onde estou atualmente, com 11, um pouco mais de 11 anos. Um pouco mais de 11 anos. Então, como é que chama? Essa, assim, são coisas interessantes. Então, nunca reclame de Deus ou reclame de quem quer que seja por alguma coisa que possa estar acontecendo contigo. Não. Olhe para dentro de você mesmo. Avalie a sua história. Conte a sua história para você mesmo. Veja as decisões que você tomou no passado, como você tomou essas decisões. Porque muitas das consequências de tudo isso é o que você vive hoje. Por isso que eu tenho uma técnica muito interessante quando eu vou tomar uma decisão. Eu procuro, às vezes, pedir conselhos a pessoas que eu confio, opiniões, mas eu não sigo o que as pessoas me dizem ou me recomendam se eu não tiver certeza que é aquilo que eu quero fazer mesmo. Porque se por acaso dá certo, ou se não der certo, eu não vou culpar ninguém. Porque sou eu que conduzo a minha vida. Então, Deus está no comando no sentido de me ajudar naquilo que Ele espera de mim. Mas Ele me deixa livre, claro. Ele me deixa livre. Então, a felicidade de uma pessoa vai depender exatamente disso. Então, quantas pessoas que passaram por mim, que ainda continuam também no presente, no domingo mesmo, algumas das pessoas que passaram por mim, que eu ajudei em orientações e muitas coisas mais, me chamou lá em Santana, do Ipanema, e preparou uma surpresa com algum dos que eu chamo filhos espirituais. E prepararam um almoço para mim. Foi uma coisa assim, eu fiquei feliz da vida, pessoas assim muito caras a mim. Aí, quando foi ontem também, aí eu estava cansado, passei a tarde toda confessando numa comunidade, para uma crisma que vai ter no próximo sábado. Também ia ter uma reunião de noite também, mas depois da reunião que eu tive à noite na igreja,
Aí fizeram uma pequena recepção aqui em casa para mim também, do meu aniversário. E fiquei muito feliz também quando recebi um vídeo de uma família do Rio de Janeiro. Adriano, Adriano Dias, é o engenheiro que me ajudou muito na construção do complexo da Casa do Menor de Santana do Ipanema, na qual eu fui diretor quando fui pároco de São Cristóvão, e me ajudou muito aqui também na reforma da Igreja Matriz, em Major Isidoro. Então, ele com a família, ele, a esposa, duas filhas e um filho, gravaram um vídeo e mandou para mim, me felicitando pela passagem do aniversário, que eu chamo de 10 aniversário. Aí, inclusive, eu postei aqui no Instagram e também postei no Facebook. No Facebook, tá postado. Vocês podem dar uma olhadinha depois. Então, a gente sente esse carinho muito grande dessas pessoas. E assim, como eu disse, o pessoal de São Paulo, por exemplo, amizades de 40, 50 anos atrás. Então, essas são coisas assim valiosíssimas. São essas amizades que perduram por toda a eternidade, por toda a eternidade. Não se limitam só a um tempo, a uma situação geográfica, a um determinado contexto. Não. Elas vão passando de décadas e décadas, depois, com certeza, transbordará na eternidade. Então, essa é a vida. Esses são os meus, entre aspas, né? Que eu não tenho mais, 64 anos de vida. Estou muito feliz no sacerdócio que eu acabei correspondendo a esse chamado. Estou muito feliz como escritor também, inclusive agora na festa de Santo Antônio desse ano, estarei lançando o meu 9º livro, A Casa, o Flamboyant e Eu. É um romance assim, bem interessante, onde eu narro na primeira pessoa, que normalmente não é tão comum num romance. Eu narro na primeira pessoa e sou personagem da própria história. Então, muitos vão surpreender, porque eu trato de assim, problemas, entre aspas, muitos de assuntos, problemas não, temas muito sérios da sociedade nesse livro, na interação de uma família comigo, no contexto do livro. Né? Temas, por exemplo, como o suicídio, como o aborto, como a homoafetividade, são coisas assim bem fortes mesmo. Eu acho que vale a pena vocês adquirirem depois esse livro. Então, já está na gráfica, a gente está aguardando. Nós marcamos para esse livro ser lançado no dia 12, que é o último dia de festa, na barraca. Nunca ninguém lançou o livro na barraca. Eu vou lançar na barraca de Santo Antônio, que é a barraca da festa. Aí, se não chegar até o dia 12, a gente prorroga e depois faz o lançamento normal. Então, sou feliz por ser escritor também. Estou feliz por ser poeta. Estou feliz por ter a capacidade de escrever algumas letras de músicas. Eu não sou músico, eu não sei cantar, eu invento cantar às vezes na igreja, mas sou um desastre como cantor, porque Deus não me deu o dom da voz, assim, para cantar. Eu não reclamo disso, porque Deus me deu outros dons também, cada pessoa tem os seus, mas agradeço muito a Deus por tudo isso. E também, claro, agradeço por Deus ter me inspirado a fazer esse curso de nutrição, que eu vou concluir nesse ano de 2022, já pensando em alguma especialização. Eu pensei até em fazer outro curso depois, mas aí eu vou me aprofundar um pouquinho na questão da nutrição clínica, que me chamou muito a atenção durante o curso, e eu quero ver se atuo um pouquinho nessa área também da nutrição clínica. Então, para vocês verem, esse sou eu. Esse é um resumo do que sou eu, é um resumo do que eu penso, e eu creio que, dessa forma, com as minhas atitudes, com aquilo que eu conheço, eu posso ajudar muitas pessoas também. Não vou agradar a todo mundo, isso eu sei, porque nunca agradei a todo mundo, claro. Tem pessoas que não gostam da verdade, tem pessoas que fogem da verdade, a gente sabe disso. E quem não quiser saber da verdade, não me pergunte, porque vai se ofender, porque eu vou dizer a verdade.
Então, quem não quiser, não me pergunte. Eu vou citar um caso aqui interessante. Eu já ia concluir essa live, mas eu vou citar um caso bem interessante. Certa vez, um senhor chegou lá em casa, eu digo lá em casa, que foi em outra comunidade, em outra casa que eu morava. Aí disse, padre, a minha esposa, ela tem aquela doença, como é que chama de glicose? Passou agora. É a questão é a questão da, ah, meu Deus, a questão da Covid que me deixou com lápis de memória. Diabetes, pronto, lembrei. Mas minha esposa tem diabetes e, assim, é muito arredia, não quer cumprir o que o médico determina, não quer tomar direitinho a insulina, não quer controlar a alimentação. E, pare, muitas vezes eu já tive que botar um cadeado na geladeira e no armário. Imagine você, uma pessoa colocar um cadeado numa geladeira. No armário até ainda vale, numa geladeira. Aí disse, pai, eu tenho que fazer isso porque eu amo a minha esposa. Ela já perdeu uma perna por causa da diabetes. E eu sei que ela vai acabar morrendo por conta disso, porque ela não quer obedecer. Aí o senhor não poderia conversar com ela? Eu disse, vou. Aí ele disse assim, se o senhor chegar lá... Aliás, eu perguntei, eu disse assim, eu posso dizer que você conversou comigo? Porque nem sempre a gente pode dizer o que conversou com outra pessoa. Eu disse, não, pare, pode dizer. Pode dizer o que eu disse ao senhor, pode dizer a ela. Disse, ótimo. Pronto, aí fui. Aí cheguei lá, ela estava na sua cadeirinha, com uma perna tinha amputada, estava só com uma perna, e reclamava da vida. Eu deixei ela reclamar, deixei ela falar. Eu uso muito essa técnica de ouvir primeiro. E reclamou porque tal, tal e tal. E eu achei interessante que sempre ela jogava a questão mais em Deus. E ela dizia, padre, por que Deus faz isso comigo? Por que Deus... eu queria saber que Deus me desse uma explicação, porque Ele está fazendo isso comigo. Essa era a pergunta dela. Quando ela terminou, aí eu resolvi dar um tratamento de choque. Aí eu disse, olha, minha filha, não reclame de Deus, não. Não peça para ele dizer para você, não, que eu vou dizer para você o que é. Eu sei por que está acontecendo isso. Não importune Deus, não. Ela disse, pare, por que está acontecendo isso comigo? Eu disse, olha, porque você está sendo desobediente, você não está cumprindo o que o médico te diz, você não quer tomar a insulina no momento certo, você não quer comer, assim, se ajustar na alimentação que possa lhe favorecer a melhorar do seu diabetes. Eu comecei a colocar assim, eu digo, olha, então, tudo que está acontecendo com você é isso. Eu sei que seu marido, aí eu disse, o marido disse que podia dizer, que seu marido já chegou a botar cadeado em geladeira, em armário para você, porque não quer ver você morrendo à toa, porque ele te ama. Depois eu vou dizer mais ainda. Se você continuar assim, você vai perder a outra perna, você vai ficar cega e você vai morrer antes do tempo. Aí ela chega, ela teve aquele choque, assim, aquela coisa. Mas era isso que eu queria. Porque tem pessoas que só se resolve problemas não é batendo, não, é no sentido de um tratamento de choque. Aí quando eu vi que ela teve toda aquela coisa assim, aí eu fui então ajustar. Disse, olha, mas ainda há tempo de você melhorar. Deus te ama. Você não ama você? Você não ama a Deus? Você não tem o seu marido para cuidar de você? Se seu marido fosse uma pessoa displicente, não gostasse de você, aí veja a situação que você ia passar. Mas ele gosta de você, ele te ama, ele quer viver com você até a hora da morte dele ou a sua. Então, eu comecei, pronto, moral da história, ela acabou chorando pela situação toda, e pronto, então ela se comprometeu a se ajustar, a pensar mais. Então, a vida é dessa forma. A vida é dessa forma. Então, a verdade ela é importantíssima. Às vezes ela dói um pouquinho, mas é necessário que doa. Porque se não doer, você não vai se dar conta da gravidade da situação que você possa estar vivendo. Então, as coisas são mais ou menos assim. Então, a gente tem sempre que trabalhar dentro da verdade. Eu vou contar outra história, já que eu já estou contando história, outra história também dessa minha vida, dessa minha vida longa. Certa vez, quando eu morava na, na, em Santana do Ipanema, na paróquia de São Cristóvão, como parte de lá,
Aí tinha um dos meus afilhados, ele é afilhado de Crisma. Ele tinha 16, não me lembro, na época, 16 anos mais ou menos, por aí. E ele começou a namorar com uma menina, com uma garota, coisa normal de adolescente. E eu não sabia ainda. Essa garota era filha de um casal que é de igreja. Era casal que, assim, a mãe era catequista, o pai estava sempre na missa dominical, o irmão dela era coroinha. Aí só que eu não sabia. E o pai dela era muito, assim, muito bravo mesmo assim. Claro, tem que proteger os filhos. Qual o pai de verdade? Ele era um pai de verdade. Era não, é um pai de verdade. Qual o pai de verdade que não protege os filhos? E ele tinha uma proteção muito grande, é o casal de filhos que ele tinha. Aí um outro ajudante do altar, que também era afilhado meu, aí disse, olha padre, o fulano, ele está namorando com a fulana. Eu disse, não estou sabendo nada. Eu disse, só que o pai dela não sabe. Eu disse, pronto, eu vou resolver. Aí chamei o meu filho, disse, olha meu filho, eu sou que está namorando com fulano. É verdade? Eu disse, padre. Eu disse, você já conversou com o pai dela? Aí ele disse, não. Cheguei, ele mudou de cor quando eu disse isso, que ele já conhecia o pai dela. Aí eu disse, apoio você, vamos fazer o seguinte, você vai conversar com o pai dela. Se o pai dela deixar, você vai continuar. Se o pai dela não deixar, você vai acabar. Aí eu sabia que o pai dela não ia deixar, eu já conhecia a peça. Mas eu disse isso porque ele tinha que aprender a viver, ele tinha que aprender a viver, e ele tinha que aprender a administrar também os desafios. Isso é uma forma pedagógica que a gente usa para ajudar, não é para atrapalhar. Aí ele foi. Olha, o pai dela deu um fora daqueles bem dado. Aí ele chegou chorando lá em casa. Eu já sabia que ia acontecer isso. Aí ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, se afaste um pouquinho, dê um tempo. Se a fulana, se essa jovem, se essa adolescente for realmente a pessoa que Deus preparou para você, mais cedo ou mais tarde, as coisas vão acontecer. Aí ele disse, tá bom, pai, eu vou obedecer. Aí obedeceu. Aí passou um tempo lá, aí ele começou a namorar com outra jovem. Ótimo, tudo bem. Menina também de igreja, de pessoa de caminhada de igreja, de catequese e tal. Eu achei até interessante. Pronto, ótimo. Aí, ele, com a autorização do pai dela, da mãe dela e tal. Aí quando foi um dia, aí o mesmo colega dele, ajudante do altar, chegou para mim e disse, padre, o fulano está namorando com essa outra jovem, mas ele não gosta dela. Ele gosta da primeira. Ele disse, pronto, agora deu. Aí disse, pronto, eu vou resolver de novo. Aí esperei alguns dias, aí chamei. Ô fulano, vem aqui. Disse, olha, como é que tá o seu namoro? Só pai, tá bom, eu gosto muito dela, ela também gosta de mim, Disse, bom, eu vou fazer uma pergunta para você, você seja sincero. De quem é que você gosta mais? Você gosta dessa ou gosta da primeira? Você para da primeira, então acaba com essa. Acabe com essa, porque você está perdendo tempo e está fazendo essa jovem perder tempo. Aí chega e ficou branco de novo. Eu disse, vamos fazer o seguinte, acabe com essa, espere alguns dias e vá falar com o pai da outra novamente. Aí disse, pai, não vou não, que ele é brabo. Eu disse, vá, confia em mim, vá falar com ele. Aí pronto, ele acabou. Aí nesse meio tempo, eu conversei com a mãe da primeira. Aí disse, olha, disse assim, o menino acabou o namoro, tal. Ele vai conversar com o seu marido. Não, conversa com o seu marido e vamos ver se a gente ajeita essa coisa toda. Tá certo. Moral da história. Ele foi falar com o pai da menina, dessa vez ele aceitou. Aceitou. Pronto, foi uma maravilha. Aí passou o tempo, eu vim para Major Isidoro, ele continuou lá, ele começou a trabalhar na Caixa Econômica, depois fez concurso para a polícia, passou, hoje ele é policial militar, já tem a sua casa própria, tem tudo direitinho. Moral da história, casou com essa jovem, a primeira. Vive muito bem, inclusive hoje, atualmente ela está grávida esperando uma menininha, e já vai ser pai de uma menininha. E interessante que no casamento dele, aí vem outro também. No casamento dele, ele fez questão que o padre atual da paróquia fizesse o casamento e eu também participasse do casamento. Eu fui. Aí quando eu cheguei, eu disse, olha, o padre Clegiano, que é o atual padre de São Cristóvão. Ele disse, padre Clegiano, você preside, que você é o padre da paróquia, o atual pároco dele, e eu faço a homilia. Ele disse, pronto, padre, não tem problema. E sabe o que eu fiz na homilia? Contei essa história. Contei toda a história dele, desde o começo
até o casamento. Olha, ele ficou vermelho na hora do casamento. A noiva riu que só. O pai riu, o pai e a mãe da noiva riram bastante da situação toda. Claro que eu contei de uma forma bem dinâmica, bem assim, levando muito para o lado positivo da vida, porque realmente as coisas são assim. Olha, o que tiver de acontecer na vida de alguém, vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, o problema é que muitas vezes nós priorizamos coisas que não deveriam ser priorizadas em determinados momentos da vida. Então, naquele momento, lá no começo, no primeiro namoro dele com essa jovem, não era um momento de um namoro mais sério, nem nada. Não. Ele tinha outras prioridades naquele momento. Então, Deus tem o tempo dele, nós temos o nosso tempo. Se você for uma pessoa de fé, se você for uma pessoa realmente cristã, você vai perceber tudo isso. Porque para você atingir determinados objetivos, você tem que percorrer um percurso, um caminho. Se você não percorre, você não chega onde você quer. Então, muitas vezes, temos que renunciar a determinadas coisas da vida, num determinado momento, para conseguir chegarmos onde nós queremos. Então, depois, abre-se o leque novamente. E a vida continua. Essa dinâmica da vida é fantástica. É fantástica. Agora, quando você faz com que essa dinâmica aconteça, você não pode parar. Ah, eu não consigo fazer isso. Pronto, se você chegar diante da situação e disser isso aí, já significa dizer que 70%, 80% vai ser dificuldade. Não. Quem foi que lhe disse que você não consegue? Você nasceu sabendo? O que você sabe hoje? Como foi que você conseguiu tudo isso? A partir do seu interesse. Se eu me interesso por alguma coisa, eu aprendo. Se eu me interesso por alguma coisa, eu consigo adquirir aquilo que eu quero, seja conhecimento, seja algo. É só correr atrás. E acreditar em mim e acreditar principalmente em Deus e confiar. Como disse naquela hora, acreditar e confiar. Não basta eu acreditar. Não basta você acreditar. Eu tenho que confiar. Você tem que confiar. Confie em você mesmo. Mas não deixe de confiar em Deus, que é o principal. Que é o principal. Você, eu, nós temos amigos e é muito bom termos amigos. Muito bom. Você nem imagina o quanto. Mas, assim, o principal realmente é Deus. O principal é Deus. Então, meus amigos caríssimos internautas, espero que vocês tenham gostado dessa live. Espero que vocês se animem cada vez mais pela vida. Não desistam de nada. Se vocês têm um projeto, procure se direcionar para ele, não importando os desafios. Lembre-se que só vence as pessoas que perseveram. Então, procure trabalhar dessa forma. Se vocês não têm ainda um projeto, pare, eu não tenho ainda. Pare, pense dentro de você mesmo, defina o que é que você quer da vida e comece a se direcionar. Eu tenho certeza que você vai chegar onde você quer, tá bom? Então, esse foi o meu momento hoje. E mais uma vez, encerrando, eu quero agradecer a todas aquelas pessoas que me parabenizaram nesses 64 anos de vida, nesse dia de ontem. Na verdade, começaram a me parabenizar desde domingo passado, naquele almoço que eu postei algumas fotos e vídeos. E hoje tinha gente parabenizando. Então, que Deus abençoe, ilumine e guarde a todos vocês que me parabenizaram, a vocês que estão nessa live agora. Deus proteja a todos vocês, Deus proteja a todos nós. Tchau. Muito obrigado mesmo a todos vocês.